Christian Ferreira, acho que já passou da hora. À medida que os outros grandes forem saindo das outras competições e focarem no Brasileirão, com esse desempenho, o Vasco cai. O Christian fala uma coisa que eu concordo, né? Porque o Vasco só está focado no Brasileiro e está tendo dificuldade com equipes que estão em 2, 3 competições, né? Isso é verdade, né, Edmundo? Acho que é preocupante também, né? A primeira parte do que ele disse, ele está coberto de razão. Mas cravar que o Vasco vai cair, eu acho que é muito cedo. O desempenho, né? Depende do desempenho. Com esse desempenho, o Vasco cai. Eu acho que se permanecer com esse desempenho, só que acho que não vai permanecer com esse desempenho, porque se esse desempenho continuar, o Barbieri não permanece. E aí tem uma mudança, pode haver uma mudança de rumo. Agora, que o Vasco vai lutar para não cair, isso eu tenho certeza. Não vejo chance de lutar lá numa oitava colocação, sexta, oitava colocação para sonhar com a Libertadores do ano que vem. A gente sabia que era uma construção de time, mas em alguns momentos, né, a vitória contra o Flamengo, a vitória contra o Botafogo, a vitória na estreia contra o Atlético Mineiro, que são gigantes, estão mais prontos que o Vasco, nos deram esperança. Aí vieram... Eu sempre faço questão de falar do Atlético, porque, mesmo sendo um amistoso, foi horrível, né? O desempenho do Vasco. Aí vieram o Atlético, a ABC, e os jogos contra os times que hoje são adversários diretos. Bahia, Curitiba e Santos. E aí que isso é que deixou, eu acho que o torcedor mais preocupado. Porque até contra o Fluminense, contra o Palmeiras, o Vasco fez um bom jogo. Não é só pelo resultado. Acho que não precisava ficar lá atrás, não precisava ter só 30% da posse de bola como foi contra o Fluminense, sofrer tanto como foi contra o Palmeiras. Dá para você jogar um pouco mais. Por isso que eu acho que é bem possível que exista essa mudança de rumo. Aliás, até, ó, por exemplo, né, eu falei aqui e eu continuo com a minha opinião que foi uma boa coletiva de imprensa. Mas ao mesmo tempo que foi boa, Edmundo, até queria saber de vocês. Eu achei uma coletiva de imprensa muito arriscada. Por quê? Vamos lá. Ele foi lá, respondeu todo mundo. Mas na hora de falar de reforços, de erro de montagem de elenco e da próxima janela, primeira coisa que ele falou que tem 2 jogadores acertados com o Vasco da Gama para janela. 2 jogadores acertados. Beleza, não falou característica, posição, nada. E um camisa 10 muito bem encaminhado. Aí ele até fala assim na coletiva, né? Temos um camisa 10 aí, um cara para vir para jogar. Aliás, graças a Deus que não vazou o nome na imprensa, porque se vazar, não vem. Aí eu falei, eu achei estranho. Ele falou isso, ele falou, se vazar, não vem. Eu achei uma bobagem ele falar isso. Mas agora, ele criou uma pressão para cima dele, porque se chegar na janela de julho e o Vasco vir com 5 jogadores medianos para baixo, aí ele tá brincando com o torcedor, aí começa a aumentar mais a pressão em cima dele. E aí, pô, mas e aí falar que vai vir um 10 para jogar e se vazar não vem, eu até concordo, se vaza o nome pode atrapalhar a negociação, mas falar que se vazar não vem é um negócio meio estranho, né? Você não acha que ele criou uma pressão para ele mesmo nesse sentido, Edmundo? Eu acho que é paliativo, né? O momento exigia que ele desse uma resposta, dizer, a gente está com 2 jogadores acertados, o 10 está muito próximo, só não pode vazar, enfim. Quando ele fala não pode vazar, é para ninguém perguntar o nome. Entendeu? Ele falou, não vou falar em off, etc. E aí ele mantém o sigilo e mantém também o suspense. E a expectativa, o que é? Qual é a expectativa? É que o Vasco reaja. Ganhe do Flamengo, depois ganhe do Inter, depois ganhe do Goiás, depois ganhe do Cuiabá. E aí, certeza que a gente se empolga e esquece até das contratações. E o futebol ele é assim, ele é muito dinâmico. O problema é que esse dinamismo ele não está acontecendo no Vasco. Primeiro que o Vasco joga. A última vez que jogou tem 6 dias, 7 dias. Agora vai jogar 5 dias. Uma diferença de 9 dias. Então a gente está 9 dias ali falando da derrota contra o Fortaleza. Entendeu? Se não ganha do Flamengo, depois só vai jogar no outro final de semana contra o Internacional. A gente vai passar mais um período. Quando você joga domingo, quarta, você tem sempre a chance de
de se redimir daquele resultado ruim, e os assuntos são outros, enfim. A queda de técnico também é uma mudança de rumo. E agora, o Vasco está num marasmo. Está num marasmo. Nem contrata, nem anuncia, nem manda o treinador embora, nem ganha os jogos, e a gente fica aqui sem saber até o que dizer, porque eu não me sinto bem, falando mal de A, B ou C, de profissionais, principalmente do meu clube. O meu sonho era que o rival tivesse lá na zona de rebaixamento, tivesse metendo pau aqui nos jogadores de lá na comissão técnica, dirigentes, enfim, não é o caso. Eu acho que ele tem que dar alguma satisfação. Essa satisfação ela foi dada. Pode ser convincente ou não, mas conforta. Ela conforta, porque é isso que a gente está cobrando. Ele assume que teve erros, né? E os erros estão muito claros aí, quais são os jogadores que ele errou, né? Principalmente esses de times piores do que o Vasco, que são reservas e que não jogam nunca, enfim. E que ele vai se redimir com contratações de jogadores com mais história no futebol. Agora, enfim, ele se autodefendeu até a abertura da janela, mas jogou o Barbieri no fogo, né? Porque se ele Ele e o contrata Barbieri, bem, né? quem não faz o time jogar é o técnico, né? Ele fez aquele meia-culpa, não, a gente errou em algumas peças, tal, algumas coisas na montagem de elenco, mas eu errei, o Abel errou, o Barbieri errou, não sei o que lá, o Luiz Melo errou, tal. Ele meio que tentou fazer essa cortina de fumaça, mas ao mesmo tempo, eu tô vendo um monte de time se movimentar, Botafogo, o Santos, o Corinthians, principalmente o Corinthians. Pô, o Corinthians tá quase fechado com o Matias Rojas lá, e tá o Cuéllar enviou uma proposta oficial pelo Cuéllar. Então é isso que a gente quer ver do Vasco. Uma proposta oficial, tentar ir para cima de jogadores. Vai contratar ou não vai? Tentou o Michael também, parece. Entendeu? Então, assim, o Corinthians é um time que não é SAF, tá com dívida bilionária, aliás, nem sei onde tira dinheiro, entendeu? Então é isso que a gente quer ver do Vasco.